Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Continuando, vemos que nos versículos 8º e 9º do capítulo 18 da narrativa de Mateus e nos versículos 43 a 48 do capítulo 9 da narrativa de Marcos, aquele que vive engolfado nos vícios não entra na vida eterna. Após a morte do corpo, terá uma existência espiritual limitada e toda de sofrimento. Dela só sairá uma vez que se tenha arrependido, para recomeçar, a título de provação e de expiação, uma nova existência terrena. Contrariamente, aquele que soube despojar-se das causas de faltas a que poderia ser arrastado, esse entra na vida espiritual, vendo desdobrar-se a seus olhos o futuro que lhe está reservado. Entra, conseguintemente, no reino dos céus, isto é, na senda que conduz à perfeição, pois que a terra se lhe apaga da vista, desde o momento em que o grau de pureza que haja atingido lhe permita compreender a vida eterna, que é a vida espiritual, vida normal do espírito na imensidade. Chegado a esse ponto, pode dar-se que lhe cumpra passar por uma nova existência na terra. Essa, entretanto, não será mais uma existência expiatória, ser-lhe-á concedida para o desempenho de uma missão, o que representa para tal espírito, se ainda não atingiu a perfeição moral, uma prova. Se já alcançou essa perfeição, a nova existência lhe servirá para auxiliar a realização de um progresso científico, para realizá-lo ele próprio, a fim de galgar em adiantamento intelectual o grau a que ascendera em adiantamento moral. O espírito pode ser muito adiantado sob o ponto de vista moral e muito ter ainda que avançar no tocante aos conhecimentos, embora por ter chegado desse lado a certa altura, nada mais possa adquirir na terra. Isto nada importa, porque primeiramente o vosso mundo não é o único apropriado às encarnações materiais. Conquanto nunca penseis, senão no minúsculo ponto em que habitais, inumeráveis se reconhecerá que são os mundos daquela categoria, desde que se considere serem inúmeras as diferenças, as condições várias e os diversos graus através dos quais, por gradações insensíveis, se vai da matéria compacta ao estado fluídico. Em segundo lugar, os progressos que o espírito possa imprimir às ciências no vosso ou noutros mundos, quando vise um fim humanitário, se decuplicam para ele com a sua volta ao estado espiritual. O que na prisão da carne esboçou, se aperfeiçoa subitamente, desde que a liberdade lhe é restituída. O artista, constrangido num espaço acanhado, modela a estatueta cuja criação ideou. Dá-lhe depois, quando vem a encontrar-se livre daquele constrangimento, proporções gigantescas, visto ter ao alcance das mãos todos os materiais necessários e em torno de si o ar, o espaço e grandioso cenário. Quanto ao versículo 49 do capítulo 9 da narrativa de Marcos, o fogo exprime emblematicamente a expiação como meio de purificação,
e, portanto, de progresso para o espírito culpado. O sal, entre os hebreus, era o emblema da purificação de toda vítima oferecida em oblata ao Senhor. Jesus, a fim de ser compreendido das inteligências a que se dirigia, compunha a linguagem figurada, recorrendo aos costumes ou aos preconceitos e tradições hebraicas para as comparações de que precisasse servir-se, conforme os casos. Como sabeis, os espíritos que faliram, os espíritos culpados, para se despojarem das impurezas morais, têm que sofrer nos mundos inferiores com um fim de expiação, de reparação e de progresso por meio de provações, a encarnação, as reencarnações sucessivas, precedida cada uma destas, em consequência da anterior, da expiação no mundo espiritual, por meio de sofrimentos e torturas morais apropriados e proporcionados aos crimes e faltas cometidos. Uma vez purificados de tudo que para eles e para seus irmãos constituía motivo de escândalo, não mais têm que ser salgados com o fogo, ou que ser precipitados na geena do fogo, onde o verme que rói não morre e o fogo nunca se extingue. Continuam a avançar pela senda do progresso moral e intelectual, mediante reencarnações sucessivas, porém não mais expiatórias. Reencarnam em mundos cada vez mais elevados, moradas de paz e de felicidade, até que, por se haver nulificado neles a influência da matéria, se tenham tornado puros espíritos. Tem de valor próprio, mas que o mérito de cada um não se torne fonte de discórdias, pois que o Senhor poderia, pela natureza da encarnação, destruir esse mérito. Ficareis sendo então como sal que perdeu o sabor, isto é, nulos. Trate cada um de adquirir valor aos olhos de Deus e dos homens. Se todos os vossos esforços tenderem a esse fim, sereis forçosamente levados a progredir. Mas não vos orgulheis desse valor, visto que por grande que o julgueis ou que pareça aos outros homens, pouco sabor tem ele para Deus. Não o façais perder esse pouco sabor, tornando-o insuportável aos que vos rodeiam. Não esqueçais nunca que nada sois diante do Ser Supremo, e que é somente tendo em vista o seu juízo que deveis aspirar a tornar-vos alguma coisa. Não procureis que os outros o percebam e ainda menos que o admirem. Ao contrário, na humildade do vosso coração, cuidai de aumentá-lo por forma tal que o vosso Pai o julgue bastante grande pelo progresso intelectual e, sobretudo, moral que haja determinado em vossos irmãos e em vós mesmos. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.